Boa tarde, paz e graça, tudo bem com você? Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Meu nome é Luciane Marchione e eu estou aqui com você para dar continuidade no nosso projeto Isaías. Isso mesmo, não desistir do projeto Isaías. Hoje nós vamos estudar um pouco o capítulo 6, relembrando que nós já fizemos aqui o capítulo 1, já fizemos o 2, o 3, o 4, o 5 e hoje é um dos capítulos mais importantes do livro de Isaías, que é o seu chamado. E antes de começar, antes de fazer a leitura, eu já quero dizer para você, se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like, comenta, compartilhe esse vídeo, coloque aqui nos comentários qual livro da Bíblia você quer que nós estudamos aqui no nosso canal. Depois de Isaías, qual livro que vocês sugerem aqui como estudo para o nosso canal? Amém? Pode colocar também os seus pedidos de oração. Quem me acompanha já sabe que nós temos todos os dias o nosso 3 minutos com Deus, que está sendo assim maravilhoso, um projeto também maravilhoso. São de 3 a 5 minutos que nós oramos, que nós entregamos uma palavra e tem sido uma bênção. Muitas pessoas estão pedindo oração, muitas pessoas estão dando os seus testemunhos de como essa oração tem ajudado as pessoas. Então vem fazer parte do nosso 3 minutos com Deus também. Amém? Já peço para você, pegue aí a sua Bíblia, para que nós possamos ler juntos aqui Isaías 6 e fazer um breve comentário sobre esse capítulo. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você faz em tempos de crise? Qual é a sua atitude quando acontece algo imprevisto com alguém que você conhece? Aqui, Isaías, ele era um grande amigo do rei Uzias, e o rei Uzias havia morrido, havia falecido. E a atitude de Isaías vai nos chamar muito a atenção, que no momento de crise, Isaías fez algo que deve nos inspirar. Então fique até o final, que você vai aprender grandes lições aqui, como enfrentar as suas crises e aproveitar as suas oportunidades com Deus. Amém? Vamos ler? Isaías 6, vamos ler do 1 até o 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar de sua tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é uma palavra tremenda, é uma palavra maravilhosa, que nos ensina várias lições. Mas primeiro vamos analisar aqui o contexto em que aconteceu tudo isso. Então, como eu disse aqui,
nessa época, quem governava era o rei Uzias. E o rei Uzias era um homem temente a Deus, era um homem que adorava a Deus, que obedecia a Deus, e Deus lhe concedeu muitas vitórias no seu reinado. Ele começou a reinar com 16 anos, um jovem de 16 anos, filho de Amazias. Quando Amazias morre, Uzias começa a governar com 16 anos e ele teve muitas vitórias. Deus batalhou muitas vitórias com o rei Uzias. Porém, diante de tantas vitórias, ele se tornou aí muito poderoso. E todo esse poder encheu o coração do rei Uzias de muito orgulho, né? Ele se tornou poderoso e muito orgulhoso. E todo esse orgulho provocou a sua queda. Então teve um dia que ele, mais alguns homens foram até o templo para queimar incenso. Mas só ele não poderia fazer isso sozinho, sem a presença de um sacerdote. Só os sacerdotes que faziam isso de queimar os incensos. Então, isso foi a queda de Uzias, né, em queimar incenso no altar. Então, após ele ter feito isso, lhe surgiu uma lepra. Isso mesmo, apareceu uma lepra em Uzias. Então, Uzias foi tomado dessa lepra e ele chegou a falecer, chegou a morrer. E depois de Uzias, quem governou foi Jotão. Então, diante da morte do rei Uzias, o povo de Judá enfrentava uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise política, uma crise financeira. Então, Isaías, que além de tudo era amigo de Uzias, estava diante dessa crise. Então, surge na cabeça de muitos ali, inclusive de Isaías, muitas incertezas. Quando morre alguém, um líder, um governante, surgem muitas incertezas. E agora, como vai ser sem o rei Uzias? Talvez você também esteja enfrentando um luto e esteja se perguntando: e agora? O que será de nós? E agora? O que fazer diante dessa crise, diante desse luto, diante dessa perca? O que fazer? E olha só, que em meio a esse momento de crise, em meio a toda essa confusão, a toda essa incerteza, Isaías teve uma atitude. Isaías foi ao templo adorar a Deus e lá ele se encontrou face a face com Deus. Ele teve um momento extraordinário na presença de Deus, um encontro totalmente diferente, né? Apesar daquele momento de tragédia pessoal, de da perda de Uzias, que era seu amigo. Então, muitas vezes, nós passamos por incertezas e angústias como Isaías, mas mesmo em tempos de más notícias, eu quero te dizer algo que é possível experimentar grandes momentos, grandes experiências face a face com Deus. Então, diante do teu cenário que você está vivendo, não importa o que você está vivendo, você pode viver algo extraordinário na presença de Deus. Então, o que nós podemos aprender com o capítulo 6 de Isaías? Primeiro, nós precisamos ver o que Isaías viu. Do 1 ao 4 vai dizer que Isaías viu a Deus em sua soberania. Ele vai dizer, né? No ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, Isaías viu a Deus em sua soberania. O rei terreno, o rei Uzias, estava morto. O rei terreno havia morrido, mas o Rei dos Reis
estava no trono. O Rei dos Reis estava reinando. E ele estava na sua posição de governo. E ele diz: eu vi o Senhor assentado no trono. Então ali é como se ele tivesse tendo aquela, ele teve aquela visão, ele viu Deus sentado no trono e Deus estava no controle de todas as coisas. Pode ser que tenha acontecido algo triste com você, como aconteceu com Isaías. Mas uma coisa eu quero te dizer, que Deus está no trono, Ele não perdeu o controle da situação da sua vida. Creia que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, se você se deixar levar, se você se humilhar na presença de Deus, se você procurar o lugar certo, que é a presença, que é debaixo das mãos poderosas de Deus, como Isaías foi. Então, ele viu Deus sentado no trono, com as suas abas, com as suas vestes abertas. Olha o que ele diz. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, naquela época, a grandeza de um rei era medida pelo tamanho das suas vestes. Então, quanto maior as vestes de um rei, maior era o seu poder, maior era a sua grandeza. E aqui está dizendo que as vestes de Deus enchiam todo o templo. Que isso significa a grandeza de Deus, que Deus reina, que Deus governa, que Deus é grande, que Deus está no controle de tudo. Isaías viu a presença desse Deus que é santo, 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 3 vezes santo. Ele está acima de todos, de todos os governantes. Muitas pessoas se acham poderosos, muitas pessoas acham que mandam, que desmandam, que têm poder, que podem fazer tudo, mas quem realmente manda, quem realmente tem o domínio de tudo é Deus. Então, ele viu a Deus, ele viu a soberania de Deus e ele viu a presença de Deus. A casa se encheu de fumaça, o chão se moveu e o templo balançou. Foi uma manifestação grandiosa que ele viu. Imagina, você está no local, você está no templo, se encher de fumaça. Ele viu o chão se movendo, as paredes se movendo. Ele viu uma grande manifestação de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus é superior, alto, sublime, como eu disse, santo, 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 de eternidade em eternidade. Ele governa, ele reina, ele não perdeu o controle da situação. 2, precisamos sentir o que Isaías sentiu. Então, nós precisamos ver o que ele viu e nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. Ali vai dizer que ele sentiu a sua própria condição. Olha o que vai dizer. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Ele viu, nessa hora, ele viu quem era o verdadeiro Isaías, que até então esse Isaías estava vendo só o pecado dos outros, Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas agora ele diz: ai de mim. Ele estava apontando o pecado do povo, mas ele não estava enxergando os seus próprios pecados. Mas diante da santidade de Deus, ele viu quem era o verdadeiro Isaías. Então, quando ele viu a santidade de Deus, que ele pôde enxergar a si mesmo. E a palavra ai de mim significa: estou condenado, estou julgado, sou digno de ser condenado. Então, como eu disse, antes Isaías, ele só via o pecado dos outros, mas agora ele vê a si mesmo. Então, isso quer dizer o quê? Que nenhum de nós é limpo diante da santidade de Deus. Então, quando ele vê a Deus, quando ele viu, teve aquela visão de Deus sentado no trono, a santidade de Deus, ele se enxergou, ele viu que ele era pecador, impuro
de lábios, olha o que ele diz: sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, não era só o povo que pecava, que era pecador, ele também era um homem pecador. Mas diante disso, Diante disso, no mesmo momento, ele sentiu a sua purificação. Então, ele se humilhou, ele reconheceu o seu pecado, ele confessou os seus pecados. E no mesmo momento, o anjo do Senhor tocou os lábios do profeta Isaías. Então, após confessar os pecados a Deus, Isaías encontrou a misericórdia e a graça de Deus. É isso que acontece comigo e com você quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos humilhamos, quando nós falamos com Deus, rasgamos o nosso coração a Deus e pedimos perdão. O Senhor tem misericórdia e derrama da sua graça sobre a nossa vida. E a palavra vai dizer que o anjo voou para mim. Isso foi imediatamente, o serafim foi até Isaías. Imediatamente o anjo foi até Isaías. Isso mostra o quão rápido Deus é para nos perdoar. Deus tem pressa em te perdoar. Deus tem pressa em te dar nova chance, nova oportunidade. Basta você fazer como Isaías, reconhecer os seus pecados e também dizer: ai de mim que sou pecador. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Então, a sujeira da boca do profeta foi queimada. O anjo colocou uma brasa na boca de Isaías, e essa brasa viva simboliza o perdão de Deus. E o sangue de Jesus é como essa brasa viva, poderosa, para nos limpar e para nos purificar. Então, após essa purificação, Isaías está pronto para ser usado. 3. Precisamos dizer o que Isaías disse. Então vamos relembrar, Isaías está no momento de crise, Isaías vai ao templo, Isaías tem uma visão sobrenatural. Ele viu Deus assentado no trono e ele viu grandes manifestações de Deus naquele ambiente, fumaça, o chão estremecendo, as paredes se estremecendo, Ele viu os querubins e ele reconhece que é pecador. O anjo pega a brasa, toca a boca dele, ele é purificado dos seus pecados. E então, após isso, Deus faz uma pergunta para ele. Olha só. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem irá por nós? Deus está dizendo: Isaías, você está pronto para ser usado por mim? É a mesma pergunta que Deus está fazendo para você hoje. Você está pronto para ser usado por Deus? Será que você está pronto? Essa é a pergunta que você deve refletir nesse momento. E a resposta de Isaías foi: Senhor, eu estou pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disponível. Isaías disse o seu sim. Eu estou disponível, Senhor, envia-me a mim. Então Deus pegou esse homem de lábios impuros, esse homem pecador, e deu a ele uma chamada extraordinária. Olha isso. Então muitas vezes você se acha incapaz, se acha pequeno, se acha pecador. Você acha que você não tem um chamado especial, mas Deus está falando para você que assim como ele pegou o profeta Isaías, que era um homem de lábios impuros, que era um homem pecador, assim como ele usou Isaías, ele também quer te usar. Ele também está te dando uma chance desse chamado, um chamado especial para ser voz de Deus, boca de Deus aqui na terra. Você também tem um chamado. Quando a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade também, Ele nos abençoa
e nos usa poderosamente. A vontade de Deus era que Isaías fosse um grande profeta. E Isaías, também tinha essa vontade. Isaías estava alinhado com Deus. Ele disse aquele sim com coragem, com ousadia. E você? Você quer que Deus te use nesses dias? Isaías foi usado naquela época, 700 e poucos anos antes da vinda de Jesus Cristo. Mas hoje, no ano de 2024, nesse tempo agora, hoje, Deus também quer te usar. Mas nós temos que nos humilhar debaixo das mãos poderosas de Deus para sermos purificados, para sermos perdoados dos nossos pecados. E quando nós somos perdoados dos nossos pecados através do sangue de Jesus, que é essa brasa viva que nos perdoa, que nos lava, que nos redime. Depois que nós somos purificados, lavados e remidos, assim nós nos tornamos aptos para fazer a obra de Deus, mesmo em tempos de crise. Isso mesmo. Isaías recebeu o chamado em tempos de crise, em tempos de perca, da morte do rei Uzias. Então, independente da crise que você esteja vivendo, independente da situação, independente da situação financeira, se as portas estão fechadas, independente dessa doença, independente dessa enfermidade, independente do que você fez no passado, nesse momento, você precisa tomar uma decisão. É a sua decisão que vai mudar a sua história. Você precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e deixar que Ele também coloque essa brasa viva nos teus lábios, que você possa ser perdoado e assim ser apto para também trabalhar na obra do Senhor, para também fazer a obra, ser profeta de Deus aqui na terra, ganhar almas para Cristo. Esse é o nosso chamado, Jesus disse: ide e fazei discípulos por toda a terra. Nós somos esse povo comissionado por Jesus Cristo. Nós somos transformados para transformar. Jesus, Ele não muda a nossa vida, Ele não transforma a nossa vida para a gente ficar parado, para a gente ficar estagnado. Ele quer que nós caminhemos com Ele como seus discípulos, levando a palavra, levando as boas novas do Evangelho, proclamando essas boas novas, falando do reino, falando de Jesus, falando da vinda de Jesus. Então você também é chamado, você também é comissionado, assim como foi o profeta Isaías. E assim como Isaías também esteja pronto, também diga ao Senhor prontamente: Senhor, eu estou pronto, me usa, Senhor. Você precisa dizer isso para Deus, porque Deus precisa ouvir da sua boca também. Ele sabia da resposta de Isaías, mas ele queria ouvir da boca de Isaías esse eis-me aqui. Então, com Isaías, ele vai declare também nesta tarde: eis-me aqui, Senhor, me usa nesse tempo de crise, me usa para ser voz, para ser boca de Deus nesta terra. Eu quero transformar vidas, Senhor. E quando você declara, Deus está ouvindo a sua declaração, Deus está ouvindo a sua prontidão. E eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente nessa terra, que muitas almas vão ser ganhas através da sua vida. Ah, que palavra maravilhosa, Isaías 6, o chamado de Isaías. Então é até aqui hoje. Vamos deixar o 7 para semana que vem, o 7, profecia contra Israel e a Síria. Nós vamos estudar o 7 e o 8. Nós vamos estudar o 7 e o 8 na próxima.
Então fique atento aí nos nossos vídeos. Vamos tentar aí colocar uma vez por semana, voltar a ser uma vez por semana o estudo aqui do profeta Isaías. Vamos fazer esse comprometimento com vocês aí, de não deixar esse projeto morrer. Temos que continuar e sermos firmes nos nossos propósitos, porque eu sei que tem muita gente me ouvindo, muita gente me acompanhando, muita gente estudando comigo. E que palavra maravilhosa, né? Que palavra tremenda, que independente das nossas crises, né, nós devemos buscar a presença de Deus. Então busque a Deus, vá ao templo, vai na igreja, que mesmo que a situação esteja difícil, você vai viver algo extraordinário na presença de Deus. Você vai ver manifestações poderosas do Espírito Santo na sua vida. Você crê? Você crê que Deus quer te usar? Não se sinta pequeno, não se sinta incapaz, porque Deus usa os improváveis. Fique com essa palavra. Deus usa os improváveis, Ele não escolhe, talvez aos nossos olhos, nós podemos escolher pessoas que sejam altas, bonitas, fortes, pessoas que falam bem, que têm um vocabulário bom, mas Deus usa os improváveis. Olha Davi, quando nós olhamos para Davi, o último da casa de Jessé, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para escolher, para ungir o rei de Israel, aos olhos dele, ele ia escolher o filho mais velho de Jessé, porque ele era mais bonito, mais forte, mais bem apessoado. Era como se ele tivesse, esse aí tem jeito de rei. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele vê o nosso coração, Ele sonda e Ele conhece o nosso coração. Então, apesar de Davi ser improvável, ter sido esquecido lá no pasto, ser o menor da casa de Jessé, ele foi o escolhido. Deus olhou para ele e disse: é esse, pode ungir, esse vai ser o rei de Israel. Deus está olhando para você hoje e está dizendo: é esse que eu escolhi, é esse que eu ungi, é esse que eu vou usar, porque Ele escolhe e Ele capacita os improváveis para a sua obra. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e fica comigo firme e forte aqui nesse projeto. E amanhã nosso 3 minutos com Deus.